Vibe Mundial FM. E hoje eu quero conversar sobre Jesus Cristo e os essênios, né? Abro uma semana que eu quero falar, gente, com muita alegria, é um dos assuntos, acho que eu amo o trabalho que eu realizo, então não tem assunto que eu não goste de falar, de ensinar, de refletir, de, né, filosofar. E hoje eu quero falar, a partir de hoje, nessa semana, sobre o nosso Mestre Jesus Cristo, o grande avatar da nova era, da era chamada Era de Peixes, né? Aliás, a Era de Peixes que eles foram um período, uma era, para vocês entenderem, é um período que abarca um pouco mais de 2000 anos. A era de Peixes, ela está sendo encerrada e estamos iniciando agora a Era de Aquário, né? Então, essa relação com ciclos, Jesus Cristo, ele continua sendo hoje no plano astral, na visão da espiritualidade, né? Como eu ensino, como eu estudo e ensino a espiritualidade em nível profundo, dentro do ocultismo, Jesus Cristo continua sendo o grande instrutor do mundo. Ele tem um cargo, uma função, digamos assim, de cuidar do processo kármico mundial, planetário e multidimensional até, né? Mas o período que principalmente ele veio atuar karmicamente como avatar foi o período da Era de Peixes, que está concluindo o seu ciclo agora. Ele continua com a gente, mas ele continua num nível de responsabilidade, digamos, maior ainda do que ele já tinha, né? Mas eu vou falar muito de Jesus Cristo essa semana e contar um pouco mais também da história dele, a verdadeira história que nos foi ocultada pela religião, e principalmente entender uma coisa que eu sempre falo quando toco no assunto do Mestre Jesus Cristo. Jesus Cristo, principalmente, ele veio para ser um ativador, para alavancar a evolução humana. Então, o que esse destaque que a religião dá para morte, crucificação, martírio, ressurreição, isso, por incrível que pareça, galera, você nasce num esquema tão condicionado que você nem para, né, nem para raciocinar. E isso não é importante, isso não é o mais importante, né? Não tem importância, porque o fato dele ser preso, do que ele passou nos últimos dias da missão pública, né? Porque depois ele segue numa missão anônima, mas até a crucificação, a missão pública de Jesus acontece, foi provocativa, ele provocou o sistema, ele provocou os sacerdotes do Templo de Salomão, do judaísmo, o chamado Sinédrio. Ele provocou os romanos, nem tanto, mas os judeus mesmo, né? Os judeus ficaram altamente incomodados com as palavras de Jesus Cristo, que eram altamente libertadoras, né? E a religião da época, a religião vigente na época, naquela localidade, era o judaísmo, né? E Jesus Cristo procurou respeitar preceitos do judaísmo, mas tem coisas que ele tinha que colocar que estavam ultrapassadas, que não geravam evolução. E ele veio trazer uma boa nova evolutiva, ele veio trazer uma proposta evolutiva para a humanidade, deixar um legado, né, de conhecimentos. Então, essa semana eu vou trazer para vocês alguns textos aqui, sermões, parábolas, até milagres de Jesus têm significado simbólico. E temos que entender esse simbolismo. Esse simbolismo está presente nos estudos do ocultismo, mas não está presente nas religiões. O catolicismo não ensina, a igreja evangélica não ensina. O que você sabe sobre Jesus dentro das religiões, seja o catolicismo, seja a igreja evangélica, é uma visão, a visão que você tem de Jesus lá é uma visão moralista, como se Jesus viesse reproduzir o que já era feito antes dele. Porque, na verdade, regras morais já existiam. Então, na verdade, quem segue esse Jesus mais moralista, digamos assim, segue ainda o velho judaísmo, né? Que tem a sua beleza, que tem as suas coisas interessantes, mas que tem seus condicionamentos, como toda religião, né? Então, é importante entender essa ligação. Hoje, o ponto principal que eu quero continuar falando hoje é sobre Jesus e a ligação com os essênios. Eu falo tanto deles, né, dos essênios, até porque eu batizei o centro que eu fundei há 10 anos, o Caminho dos Essênios.
né? Quem eram os essênios? Então vamos lá falar um pouquinho dos essênios, introduzindo o tema dessa semana, onde eu vou falar muito sobre o Mestre Jesus Cristo, né? Mas resgatando, como eu disse, conhecimentos ocultos, resgatando a sua verdadeira história, que está muito presente nos evangelhos também apócrifos, alguns evangelhos apócrifos. Para quem não sabe, evangelhos apócrifos são os evangelhos que foram redescobertos, né? Foram descobertos no Mar Morto, as colinas de Qumran, né? Outros evangelhos descobertos no Egito também. Enfim, são evangelhos que nos ensinam acerca dos costumes essênios, né? Muito evangelho sobre os costumes essênios, né? Ficou muito comprovada a existência dessa comunidade, onde eles viviam, como eles viviam. Hoje eu só quero começar a falar sobre isso aqui. Teremos a semana para esse assunto, né? Para tratar desse assunto. Eu acho muito importante propagar essa grande verdade, que é o fato de que Jesus Cristo pertenceu a uma filosofia que deu as diretrizes do cristianismo. O cristianismo não começa com Jesus. Jesus, ele continua a desenvolver a filosofia e propagá-la de uma forma ampla, pública, de uma maneira muito inteligente, porque ele agregou ali exemplos, parábolas que tornaram o conhecimento mais acessível e utilizável, né? Mas, na verdade, ele não foi o iniciador do cristianismo, e muitos não sabem. Jesus, ele continua o movimento do cristianismo original, do cristianismo verdadeiro, que é o cristianismo essênio, constituído pelos essênios, né? A palavra essênio, que vem tanto do grego quanto do latim, tem palavras parecidas. A palavra essênio significa aqueles que curam, aqueles que curam. Vibe Mundial 95,7. FM, a rádio que